Olá, pessoal! Como vocês estão? Vamos tratar hoje de um assunto importantíssimo do Código Civil, da parte geral, as causas que interrompem a prescrição. Artigos 202 e seguinte, vamos tratar aí da literalidade, aspectos da jurisprudência e também, claro, como esse assunto é cobrado na sua prova. Para facilitar a memorização, eu trouxe aqui para vocês um mapa mental do artigo 202. Vamos conferir? Então, interrompe a prescrição. O despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Esse primeiro inciso, essa primeira hipótese de interrupção da prescrição, tem algumas pegadinhas na hora da prova e nós vamos tratar dela aqui agora. Primeira coisa, interrompe a prescrição o despacho do juiz, mesmo incompetente. Na sua prova, às vezes vai vir somente interrompe a prescrição se o despacho do juiz for proferido por um juiz que for competente. Está errado. De acordo com a literalidade do Código Civil, tem o condão de interromper a prescrição despacho, ainda que trate de um despacho proferido pelo juiz incompetente que ordenar a citação. Então, veja que o mero despacho, ele já tem o condão de interromper a prescrição. Não é necessário a efetiva citação. O despacho que ordena a citação já tem um condão, já tem a força de interromper o prazo prescricional. Agora, o interessado ele deve promover no prazo e na forma da lei processual. Essa citação, para ter a força de interromper o prazo processual, esse despacho deve ser promovido pelo interessado no prazo e na forma da lei processual. Segunda hipótese de interrupção da prescrição, por protestos nas condições do inciso antecedente. Então, se eu tiver um protesto aqui, é protesto judicial. Por que eu sei que é protesto judicial? Porque diz nas condições do inciso antecedente, ou seja, que tiver um despacho do juiz que ordene aí a citação para esse processo, para esse protesto judicial. Terceira hipótese, para o protesto cambial, aqui aquele protesto, aquele ato de direito empresarial. O protesto cambial também tem a força de interromper o prazo prescricional. Outra hipótese de interrupção do prazo prescricional, pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. Então, se eu tiver ali em juízo de inventário, em um concurso de credores e que houver a apresentação do título de crédito, vai ocorrer a interrupção da prescrição. Outra hipótese de interrupção da prescrição, por qualquer, veja que é qualquer, ato judicial que constitui em mora o devedor. O que vai fazer aqui? A banca examinadora costuma te confundir essa hipótese com a de baixo que nós já vamos ver aqui. Veja que essa que a gente está tratando agora, essa forma de interrupção do prazo prescricional, ela ocorre por qualquer ato judicial que constitui em mora o devedor. Outra hipótese, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do direito pelo devedor. Então, se eu tenho um ato extrajudicial, qualquer ato inequívoco que importa reconhecimento do direito pelo devedor, vai interromper o curso do prazo prescricional. Uma coisa importantíssima que cai sempre em prova é a quantidade de vezes em que é possível ocorrer essa interrupção da prescrição. O Código Civil prevê expressamente que somente é possível ocorrer a interrupção do prazo prescricional uma única vez. O prazo prescricional ele só interrompe uma única vez. É muito comum cair em prova falando que pode ocorrer a interrupção do prazo prescricional quantas vezes for necessário, mas não, você sabe que só há que se falar em interrupção do prazo prescricional uma única vez. Outra coisa muito importante é esse detalhe. A prescrição interrompida, ela recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interromper. Também cobra-se aqui a literalidade dessa parte aqui do Código Civil. Aqui é o artigo 202, que tratou todas essas hipóteses aqui que a gente fez no mapa mental.
Fiquem à vontade para vocês lerem e aconselho que marque essa parte que a gente colocou do mapa mental no seu vadimeco, para você já estudar com esse olhar de como a banca examinadora cobra, como que faz essa pegadinha de prova, que quando você for estudar na próxima vez, você já vai ter uma análise crítica daquele dispositivo e a chance de você acertar na sua prova aumentem muito. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado, artigo 203 do Código Civil. Aqui diz quem pode interromper a prescrição, segundo 203, qualquer interessado pode interromper, requerer que interrompa a prescrição, e também quando a banca vem te cobrando esse artigo 203, ela cobra ou a literalidade dele, tal qual, como está aqui, copia e cola, ou faz uma confusão nessa parte aqui, ó, por qualquer interessado. Fala que a prescrição somente pode ser interrompida por uma das partes, mas não, você sabe que qualquer interessado pode interromper o prazo prescricional. Artigo 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor ou seu herdeiro não prejudica os demais cobrigados. Aqui falando que a interrupção da prescrição por um credor não aproveita o outro e nem prejudica os demais cobrigados. Aqui a regra geral, a gente vai ver nos parágrafos que tem as exceções e são muito cobradas em provas, tanto a regra geral quanto a exceção. Quanto ao caput 204, quando cai na prova, ele cai ou a literalidade, copia e cola, ou troca aqui, fala assim, a interrupção da prescrição por um credor aproveita aos outros. Ele tira esse não aqui, ó. Semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor, seus herdeiros, aí coloca aqui, tira o não e coloca prejudica os demais. 90% de quando cai esse artigo 204 é dessa forma. Parágrafo 1º. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais herdeiros. Veja que aqui é devedor solidário, credor solidário, na primeira hipótese, que vai aproveitar os outros. Então, se eu tenho ocorre a interrupção por um credor solidário, aproveita outro. De igual forma, quando for devedor solidário, vai aproveitar também a outro e demais herdeiros também. Artigo muito cobrado nas provas, esse parágrafo primeiro, também da mesma hipótese, trocando o sim pelo não, aproveita ou não aproveita. Eu fiz um mapa mental, a gente vai ver aqui no próximo slide, para vocês salvarem, porque a gente vê que é muito de memorização essa parte, às vezes muito de decorar, e tira um não, coloca um sim, fica fácil errar, então a gente precisa de uma forma de memorizar esse conteúdo aqui do Código Civil para cair na sua prova e você acertar. Parágrafo 2º. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trata de obrigações e direitos indivisíveis. Importantíssimo parágrafo 2º, o que diz? Se eu tenho uma interrupção que foi operada contra um dos herdeiros do devedor solidário, veja que aqui é herdeiro do devedor solidário, não prejudica os outros herdeiros ou devedores. Essa é a regra, não prejudica. A interrupção contra um dos herdeiros do devedor solidário. Então, o devedor era solidário, faleceu e agora é os herdeiros. Essa interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores. Mas a gente tem uma exceção, que é a parte final do parágrafo 2º, que é quando se tratar de obrigações e direitos indivisíveis. Então, ao contrário senso, se eu tiver uma obrigação indivisível, nesse caso aqui, a interrupção da prescrição vai prejudicar os outros herdeiros ou devedores. Muito importante, também cai da mesma forma, ou literalidade, ou tirando o sim pelo não, fala que aproveita ou não aproveita. E aqui troca, fala que a obrigação divisível vai aproveitar, quando é só na obrigação indivisível. Obrigação indivisível, quando o próprio nome sugere, é aquela obrigação que não pode dividir, por exemplo. Entrega de um cavalo é obrigação indivisível. Ocorre aqui a exceção do parágrafo 2º. Por fim, parágrafo 3º, a interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Cai, despenca em prova esse parágrafo 3º e a banca geralmente faz essa pegadinha aqui. A interrupção produzida contra o principal devedor, aí coloca não prejudica o fiador. E você sabe que prejudica sim. Se perguntar na sua prova, a interrupção produzida contra o principal devedor prejudica e muito o fiador.
Aqui eu coloquei as principais causas que geram confusão quanto à interrupção da prescrição nesse mapa mental. Fica à vontade para salvar, para tirar um print desse mapa mental para você juntar e anexar com seu material de estudo. A interrupção da prescrição. Vamos lá. A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Veja que a gente viu que ela prejudica sim. E a sua prova, a sua banca examinadora vai tentar te confundir falando que não prejudica, você sabe que prejudica. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário só prejudica os outros herdeiros ou devedores quando tratar de obrigação e direitos indivisíveis. Então, só vai prejudicar a interrupção se tratar de direito e obrigação indivisível. A interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Devedor solidário. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros. Vamos ver como esse assunto é cobrado na sua prova e na prática. A questão foi da FCC, Defensor Público do Estado do Ceará, 2022. A respeito da prescrição, letra A. A sua suspensão aproveita a todos os credores solidários, independentemente da divisibilidade da obrigação. Errado, a gente acabou de ver que nesse caso só aproveita aos outros se for indivisível o direito ou obrigação. Letra B. Os prazos podem ser alterados por convenção da parte? Errado. Nas aulas anteriores, vimos que por expressa disposição do Código Civil, os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo, por convenção das partes. Letra C. Uma vez iniciada contra uma pessoa, continua a correr contra o seu sucessor. Corretíssimo, letra C, nosso gabarito. Letra D. Se interrompida contra o credor principal, não prejudica o fiador. Errado, lembra que a professora falou que a banca examinadora às vezes coloca o sim pelo não, troca, e a gente viu que se eu tiver uma prescrição que ela for interrompida contra o credor principal, ela prejudica sim o fiador. Letra E. Sua interrupção pode ocorrer mais de uma vez, desde que presentes as hipóteses legais. Errado, a gente viu, bateu na tecla, que a interrupção da prescrição somente pode ocorrer uma única vez. É isso, pessoal, nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, alguma crítica, sugestão, fique à vontade para entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, @professora Maria Clara de Assis. Tchau, tchau, até a próxima aula.